Vamos ficar de pé. Preciosíssimo Pai Celestial, quando vemos, Senhor, as sombras cobrirem a terra, mostrando que já é mais tarde do que podemos supor, mais do que nunca nesta hora queremos a Tua presença. A Tua presença encoraja. A Tua presença traz refrigério. A Tua presença traz descanso. A Tua presença traz paz. A Tua presença traz perdão, traz misericórdia, traz salvação. Nós precisamos da Tua presença, Senhor, porque não confiamos em nós mesmos, mas a nossa fé olha para Ti, ó Cordeiro de Deus. Queira abençoar o Teu povo e fortalecer Teus filhos e filhas. E, ó Deus, encaminha-nos, Senhor, nos Teus caminhos. Una-nos a Ti, Senhor, a cada dia mais, ao amor do Teu nome. Pois no nome de Jesus pedimos, amém. São João capítulo 20, enquanto vocês abrem a Bíblia, nós saudamos a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo aqueles que estão na internet. E nós vamos tomar mesmo ainda hoje um pequeno tempo. Eu realmente quero tomar um pequeno tempo para falar de alguma coisa aqui, mas um assunto tão vasto que daria de falar uma semana inteira e não tocaria em tudo. Mas é um assunto que não agrada a muitos, não é certo? Não agrada, mas tudo que vem para nos ajudar, tudo isso nós devemos amar e devemos procurar fazer. A Escritura diz tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo vem de Deus. Então o pregador não está somente limitado a pregar na área da fé. Se você olha a Bíblia, ela fala em todas as áreas de nossas vidas. Fala em todas as áreas da fé, fala também do lar, da criação, trabalho. Deus, ele tem acesso como Criador em todas as áreas das nossas vidas. Agora, quanto ao pregador, é um direito do pregador, eu quero que vocês vejam isso, do pastor. Se alguma coisa está prejudicando ao irmão, à irmã, a fé de nosso irmão ou irmã, e às vezes esse prejuízo, na verdade, ele vem de outras fontes. Então compete ao pregador, ao pastor, velar pela sua ovelha naquele sentido. E é o que nós vamos começar hoje. Começando com o verso 3, São João capítulo 20. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Podeis assentar.
Talvez você pense, o que o irmão Febrônio vai tirar de uma leitura tão estranha dessa? É certo, uma leitura tão estranha, mas você observa em primeiro lugar que a pessoa mais velha, Pedro, era o mais velho, por certo, o outro era João. O mais novo correu mais rápido, mas Pedro era mais observador. Chegou, olhou e conferiu as coisas. Viu ali os lençóis, viu o lenço que cobria o rosto de Cristo, a cabeça, estava enrolado, dobrado, colocado à parte. E as escrituras, o importante é que diz que eles então creram. Por certo, aquela maneira específica daquelas coisas ali, o modo como estavam esses lençóis, que de forma alguma eu posso pensar que ele estava chutado lá para qualquer canto daquela sepultura, eu acho que eles estavam direitinho. Se Jesus teve o cuidado até o pequeno manto do rosto dobrar e pôr de lado, quanto mais os lençóis. Por certo, esta característica, eles viram nesta característica a mão de Cristo. É como quando Jesus com os 2 discípulos, no caminho de Emaús, quando foram comer, Jesus deu graças e partiu o pão. Ele tinha uma forma, que aquela forma despertou a eles. Então, todos nós carregamos certas características. E esta característica, Jesus, eu quero dizer, que ele era uma pessoa organizada. Ele era uma pessoa organizada. Então, tudo tinha que estar bem. Agora, ele veio do inferno quando ele trouxe aquelas almas, aliás, trouxe as chaves do abismo e trouxe aquelas almas que estavam naquele paraíso. Quem é que queria ficar dentro daquela sepultura por mais tempo? Ele estava, fosse eu ou você, nem queríamos saber de que lado ia ficar esses lençóis e esses apetrechos. Mas Jesus, por mais apressado, ele, arrumou a sua cama, né? Arrumou as coisas ali. Ele era organizado. E na criação de Deus, nós vemos que Deus é organizado em tudo. Nada está fora de ordem, tudo está dentro do limite correto. De uma maneira tão perfeita, observe, a lua, o tamanho da lua. Se ela fosse maior, por certo, teria mais gravidade. Isto puxaria as águas, moveria mais os ventos, os mares. Não é certo? Se ela fosse menor, teria menos gravidade, as águas subiriam. Se ela estivesse um pouquinho para lá, ou um pouquinho para cá, tudo daria errado. Mesmo a terra, veja, quando ela inclina-se um pouquinho, da estação fria em uma parte e quente na outra, pensa se a terra estivesse um pouquinho deslocada, mínima coisa, morreríamos torrados ou congelados, né? Deus é exato, estritamente organizado. Mesmo quando Israel teve que entrar na terra da promessa, você observa no livro de Josué, os sacerdotes vão com a arca sobre os seus ombros, os trombeteiros vão tocando as trombetas, tudo organizadinho, e vocês guardam certa distância.
E ninguém pensa que Israel andou por aquele deserto, uma confusão, misturado as famílias, as tribos. Cada tribo ia na sua parte, 3 de um lado, 3 de outro, 3 na frente, 3 atrás, e a arca no meio. E dentro de cada tribo, cada casa paternal, cada família, tudo caminhava juntos. E ninguém pensa que também o arrebatamento será uma bagunça. Eu creio que eu subirei com os meus. Com os meus, e vocês são os meus. Amém? Então veja, Deus é organizado. Agora, a nossa vida, são poucas coisas que fazem grandes diferenças. E essas poucas coisas que fazem muita diferença é uma pessoa ser equilibrada, organizada. Organizada na condução da sua família, organizado na condução espiritual da sua fé, organizado no seu trabalho, organizado nas coisas de casa, nos seus negócios, nos seus compromissos. E vocês são testemunhas, como a gente é testemunha, você sabe, de pessoas que sofrem e fazem outros sofrerem, porque não tem esta organização, não se organiza. E isto é algo que geralmente está na infância, na formação, vem do lar. Por isso que pesa sobre os pais a responsabilidade em todos os sentidos na criação dos seus filhos. Criar os filhos não é só uma questão dar de comer, dar de beber e um beijinho lá de vez em quando. Não é só isso. É você cuidar, ajudar. Se aquele garoto, você observa se uma pessoa ela é organizada ou não. Você olha na mesa de trabalho daquele homem. Olha na casa daquela senhora, daquela dona de casa. E o que mais? Olha na pasta da escolar deste garoto. Você já sabe como que a coisa caminha por ali. E quantas desavenças, aí que está o pepino. Quantos problemas, quantas brigas, quantas rixas, quantos desrespeitos, quantas briga feia. Sai e a origem está lá neste ponto. A origem não está no ponto da fé, como você crê. Como devemos crer. Não, isso está bem. Cremos, somos batizados, cremos em Deus, cremos na sua palavra. Tudo está bem. Mas de onde vêm as piores coisas do dia a dia? Muitas delas vêm por causa da desorganização. A desorganização, por exemplo, financeira. Uma pessoa que ganha um salário, ela é como um animal amarrado, só pode comer até o limite daquela corda. Por que fazer compromisso acima das suas possibilidades? Cada pessoa tem que viver dentro das suas condições, do seu ganho. E mesmo assim, tem que procurar fazer uma reserva. Porque você não sabe a hora que pode queimar o motor da geladeira, um filho pode adoecer,
pode chegar uma necessidade, e as pessoas bem organizadas geralmente tiram uma porcentagem do que ganha e vai poupando para um momento de emergência. Mas a falta de organização com dinheiro leva o quê? A pessoa dá passo maior do que as suas condições, e depois fica o quê para trás? Um rastro, um mau testemunho. Diz que é crente. O nome no Serasa, o nome no SPC, por todo lado. E aí quando não pega o nome de outros, porque o seu já não dá mais condição, né? Pega o nome de alguém. É o que você nunca deva emprestar o teu nome. Se alguma pessoa não cuidou do seu próprio nome, não vai cuidar do seu também. Melhor dizer não e ter um pequeno aborrecimento hoje do que ter a coisa, muito aborrecimento depois. E hoje o sistema de crédito, banco, cartões de crédito, isso, aquilo, e com um vai paga o outro e vai tirando, como diz, terra de um buraco para tampar o outro. Daqui um pouco tem um buraco aberto e não tem mais terra. E o que fazer? O que fazer? Infelizmente, há pessoas que não têm domínio sobre dinheiro. A maioria das pessoas hoje em dia é assim. Mas eles são servos do dinheiro. O dinheiro lhes domina, perde a cabeça. Quando vê uma oportunidade de ganhar bastante, antes de ir devagar dentro daquilo, não. Avança, sem medir as consequências que aquilo possa dar errado. E depois a coisa está feia. Então você veja, as propagandas hoje de lojas, é um bombardeio para você gastar. E é atraente. Eu acho muita graça quando custa isso aqui? Tanto, e à vista? É o mesmo preço. Não vai dizer isso para outro. Vai dizer isso para outro. Mas, e à vista, rapaz? Não vem me dizer isso não, para de brincadeira. Mas é o seguinte, é o sistema hoje em dia, de propaganda, e termina a pessoa comprando o que não precisa, não tem uma necessidade realmente. Por exemplo, tem necessidade de trocar esse sofá agora, só porque viu um bonito na loja? Tem condições? Tudo bem, mas é preciso? É o momento? É melhor, às vezes, se apertar e ajuntar aquilo, vai suportar 2, 3, 4 meses, e você chegar ali e pagar à vista, ou meio à vista, que consegue um bom desconto, do que pagar conforme eles propagandeiam. Mas voltando ao assunto, meu assunto é outro. A desorganização. E não tem coisa pior quando se perde nessa bagunça. Quem é que já se encontrou numa bagunça dentro de casa, uma desorganização? Porta guarda-roupa despencado ali de lado, o homem não dá importância, a mulher não sabe arrumar. As coisas estão derramando de cima até no chão. Bem, não vamos falar muito não, né? Que é feio falar essas coisas, mas não é feio tanto falar como olhar um quadro desse. Aquela mesa encebada de manteiga que nunca passou um detergente por cima ali. E o que acontece?
Fica feio para a mulher. Eu só estou pondo uma base. E quais as consequências disso? Contenda dentro de casa. Contenda dentro de casa. O que é necessário, o homem não põe. Por quê? Uma cabeça leviana, sai gastando com qualquer coisa, qualquer propaganda. Tem um carro, aparece um outro e eles fazem uma propaganda. Esse é um carro novo, tem uma luzinha diferente, mas não é da mesma coisa do que o outro. E lá vai atrás das luzinhas e vão se enfiando em dívidas. Dali um pouco, o que é da parte de Deus já não se cumpre. Daqui um pouco já não atende mais às necessidades básicas da casa. E as Escrituras nos diz assim, meu irmão: um homem que não cuida dos seus é pior do que o ímpio. É pior do que o ímpio. Casou? Casou? Então, meu filho, não importa. Tem que trabalhar noite e dia, sei lá, se virar, se vire. E a coisa mais principal que uma pessoa precisa é da sua casa. Não é de carro, não. A casa é a coisa mais nobre que se pode ter. Porque comida se dá jeito e consegue, mas uma moradia. Eu não sou inimigo de aluguel. Sempre fui. Agora, tem que começar cedo esse rapaz. Aplicar, investir, porque se não tem no que investir, o ganho não aparece. Sempre não tem dinheiro. Por quê? Não tem um compromisso. Pagar aquele lote, a prestação, pagar aquela coisa. E eu devagar, pensando na vida. E ajuntando. Às vezes pensa só pizzaria e tudo mais e está por aí chupinhando. Irmãos, são consequências. Vocês dizem, mas pastor, essas coisas realmente é ruins. São ruins. E isso, irmãos, traz um malefício para a vida espiritual. Porque a força do nosso evangelho está no nosso testemunho. E quando o testemunho não fica ali de um modo cristalino, então o evangelho, diz a Bíblia, é blasfemado. O caminho é blasfemado. Por causa de quê? Vamos dizer, por causa de uma desorganização financeira. Olha, diz que é crente essa família aí, olha, estão igual gato e cachorro. E a vizinhança que sabe dizer, né? Agora vai olhar a razão. Olha bem, vai olhar os motivos. O homem acha que ela não pode queixar, não deve queixar. Mas você não deve dar motivo para ela se queixar. Você não deve dar, irmã, motivo para ele se queixar. Casou? Casou. E se ele trabalha cedo, tem que sair bem cedo para o serviço. Olha, veja lá, queridinho, lá, qualquer coisa se tem lá, como que eu estou com sono, ai, 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 não me deixa em paz. Não é assim. A mulher tem que assumir suas responsabilidades. Aqui é onde eu digo que há muitas meninas loucas por casar e não sabem o que é assumir a responsabilidade. Não sabe nem passar uma calça, nem dobrar uma calça, uma camisa. Não sabe nem fazer um pudim, um pão de queijo. Entende?
acostumado em casa da mamãe, dorme até às 11, 12 horas, a mamãe tem que chamar, a mamãe que lava a roupa dela, limpa, até as roupinhas íntimas a mamãe tem que cuidar. Agora a mamãe que não está ensinando essa filha. Na hora de ensinar o correto, olha gente, aborrece. Eles reclamam, chia de todo lado, essa piazada, mas é ali que deve se formar. Esse garoto chega da escola, joga a pasta para lá de qualquer jeito, não cuida dos cadernos, já corre para o computador. Não é dessa forma não, meu pais. Primeiro o dever, vamos o dever, depois lazer. Vai fazer as tarefas. E os pais têm que acompanhar seus filhos na escola. Os deveres. Mas é como diz o irmão Bruno, é uma delinquência paternal. Larga as crianças diante de televisão, diante desses joguinhos, diante de internet, diante de diversões, e a mamãe vai bater perna por aí. Vai andar ou não vai fazer nada por aí. Então veja vocês, que tipo de garoto vai ser esse amanhã ou depois? Eu sei que gasta tempo e aí aborrece, mas é isso, irmãos. Pega sua pasta, põe no lugar. Pega seu tênis, põe ali. E essa meia jogada, ela tem lugar. E isso não é uma questão só de falar e achar que vai, não. A coisa tem que cobrar, tem que falar. Se uma pessoa tem uma firma, põe uma lei e não vela por essa lei, aquilo fica zazando ali e não entra, nunca vai funcionar. O Brasil é o país que mais faz lei. Qualquer problema já faz uma lei federal. De início parece que vai ajeitar, dali uns dias, tudo esquece, volta para o velho moinho. Então, os pais têm que ajudar seus filhos a se organizar. E a maior força que se tem é você dar o exemplo. Dizem que palavras movem, exemplos arrastam. É a mãe exigir, o pai exigir. Irmãos, e todas estas coisas, quando não há uma organização, o que traz? Quem é que não tem problemas? Mas você já olhou de onde vêm esses problemas, essas queixas? Esses aborrecimentos? Será que você não é culpado? Porque a Bíblia diz, o que semeia, se colhe. Vai colher. O pai enjoado, a mãe enjoada. Mas, olha, sem enjoar não disciplina, não. Então, a pessoa tem que se disciplinar a si próprio. Para isso, tem que se policiar a si mesmo. Tem que procurar se organizar. E é difícil uma pessoa que foi criada sem qualquer princípios de organização. Não sabe onde está seu talão de cheque, não sabe onde está seu óculos, não sabe onde está aquilo, não sabe. E olha que você perde um tempo para organizar, mas você perde 3 vezes mais tempo pagando pela desorganização. É isto, é uma verdade. Mas a razão de eu estar falando sobre isto é que a gente, como pastor, eu tenho observado muitas contendas em famílias, muitos problemas entre irmãos, muitos maus testemunhos, e tudo por pequenas coisas, falta de um princípio organizacional, a pessoa se organizar, se disciplinar.
E há pessoas que não têm condições, quer dizer, não sabem como fazer. Mas você deva procurar quem pode lhe ajudar. Quem pode lhe ajudar não é um outro desorganizado, mas é outro que seja bem sucedido. Irmão, como você faz? Ou isso? E há livros nesta área. Muitas vezes as revistas, aí, artigos ensinando como fazer as coisas. Se você está devendo ao banco, vai, negocia. Aquilo que custa 20 é capaz de sair por uns 5, 7 o máximo. Negocia, não é assim. E eu quero dizer, o profeta diz na mensagem, não sabeis, ninguém vai subir com rabo. Daí ele diz, pague suas dívidas. Não a dívida está em dia, o aluguel, essas coisas todas. Eu digo aquela coisa velha, ó, que fez você até não ir mais comprar naquele mercado. Desviar daquela casa que antes era tão amigo. Estas coisas pesam, irmãos. Pesam. E Paulo diz, a ninguém deveis a não ser o amor. Não é a coisa você comprar, porque está dentro da tua condição. O aluguel, as suas prestações, atrasou, vai lá, olha, há algum problema. Mas antes de você abrir outras fontes, você cuida daquilo. Vai cuidando daquilo. Nunca perca o domínio das coisas. Abra tuas pernas, mas nunca de tal modo que não tenha mais como recolhê-las. Quer dizer, põe o teu chapéu onde a tua mão alcança. Então, muitas contendas, às vezes, financeiras. E eu não digo uma coisa, se a mulher é melhor administradora, porque que o homem não, o que importa? Eu não vou, ninguém vai te censurar não, irmão. Porque na verdade os dois trabalham para a mesma finalidade. Porque não deixa a coisa na mão dela administrar. Agora se ela vai administrar e a coisa não sai do chão, fica pior. É só sapato novo e vestido novo cada fim de semana, aí tá ruim, né? Também não sabe administrar. E quando a cabeça não funciona bem, o corpo padece. O corpo é que padece. Bem, irmãos, essas coisas daria de tomar cada pontinho disso e ir longe. E longe. Mas se eu quero dizer uma coisa, se nós não somos organizados nas coisas naturais, Jesus mesmo diz, quem vos confiará as espirituais? Se não podeis com as mínimas, quer dizer, essas coisas corriqueiras da vida, e as coisas espirituais. O que diz Tiago? Que o homem inconstante, ele é inconstante em todos os seus caminhos. É como as ondas do mar, não tem firmeza, né? Então, se uma coisa no natural é assim, lembre-se, e o natural é uma sombra do espiritual. A pessoa não tem uma organização na vida espiritual. Não tem uma leitura bíblica da mensagem, não tem uma assistência fixa nos cultos. Vai o dia que dá na bola de ir na igreja, ou isso, aquilo. Entende? Não tem uma meditação, uma reflexão, não tem cuidado. Quem não cuida da coisa natural, também não tem muito cuidado da coisa espiritual, não. Isso é a Escritura que nos diz assim. Briga com as Escrituras, então.
Você tem bons hábitos espirituais? Hábito de orar? Ou a oração é só na hora da comida? Ler as Escrituras? Separar para adorar a Deus um pouco mais? É preciso cultivar a vida espiritual. E é preciso criar bons hábitos. Às vezes a mensagem está ali na estante, empoeirada. A Bíblia está sofrendo de paludismo. Branca. Se vê que nem é manuseada. Então, vejamos, irmãos. Há uma desorganização espiritual. E qual a consequência dessa desorganização espiritual? Qual é o espírito da era de Laodiceia? Mornidão, é ou não é? Oxalá se fora frio ou quente, porque és morno, quer dizer, nem é, nem deixa de ser. E esse estado é consequência de uma desorganização espiritual. Se no natural há consequências terríveis, e espiritualmente, quais são as consequências? Agora, para se organizar, é preciso ter perseverança. E o irmão Brana pregou a mensagem chamada perseverante. Ser perseverante para com as coisas de Deus, eu digo, para com todas as demais coisas. Porque tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é certo, tudo que é verdadeiro, tudo isso vem de Deus, tudo é bem-vindo. Agora, tudo que traz confusão, traz problema, traz briga, risingas, traz maledicência, traz separações. Quantos casais, qualquer coisinha, já vou me se separar, já vou deixar. Há um espírito hoje em dia de separação, batendo em tudo que é porta de família. Vai olhar os motivos. Os motivos é a fé? Não, ambos creem a mesma coisa. Mas é uma desordem. O homem entra no campo que compete à mulher. Como assim, pastor? Bem, eu acho que cozinha compete à mulher, sabe? As coisas competem à mulher. Cada um tem que desempenhar o seu papel. Há homem que gosta de ajudar, tudo bem, mas há homem que encrenqueira por qualquer perna de grilo. Ou toda pessoa miudeira é gente enjoada, gente ruim e complicada. E vice-versa. A carapuça pega para todos os lados. E o que acontece? Quantas separações? A pessoa não sabe administrar seu tempo, não tem disciplina, e agora tem um tal, essas redes sociais por aí, né? Facebook, Orkut e tanta coisa. Importante até pastores. Nisso aí, é ter muito tempo para ficar ali. Mulher desenvolvendo amizade com homens que nem sabe quem é. E homens com mulheres. Essa semana passada eu vi numa notícia, ali, acho que na Ásia, um homem matou um outro porque sua mulher tinha conversa com esse fulano pelas redes sociais. E ele desconfiou que ela estava traindo. É ter tempo, né? Querer ser popular, desenvolver amizades. Eu não digo até um certo limite, a moça, o rapaz ali, mas viver, entra noite adentro, 1 da manhã, 2, 3 da manhã.
E as coisas de Deus? Morreu, pode ver que está morta. E não tem uma coisa mais complicada do que isto aí. Hoje em dia, o grande espírito do problema chama-se entretenimento. Se cria entretenimentos. E mesmo na igreja, muitos vêm com esse espírito de entretenimento. Vem cantar, vamos ali, vamos, cumprir nosso dever. Não vem para aprender e crescer. Por isso que a pregação entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque não veio de coração. É um inferno essas coisas todas. E os pais devem olhar. Agora, e quando o problema é os pais? E a maioria dos problemas é os pais. Não dão exemplo. E há filhos que presenciam seus pais olhando até páginas pornográficas, coisas que nenhum ímpio que tem vergonha na cara olharia, e cristão olhando. Isso mostra do que se alimenta. E o que a pessoa busca lá fora é para atender uma carência cá dentro. É isto aí, uma carência, uma sede, uma fome. E o profeta vem e diz: Deus irá te julgar pelo Espírito que está dentro de você. Então, queridos, é isso aí. Organize-se. Discipline a você mesmo. Se livre, se liberte desses péssimos vícios que debilita a sua vida espiritual, a sua vida natural, a sua vida familiar, a sua vida de trabalho. Você tem que se livrar destas parasitas, da preguiça, deste relaxamento. Agora, se não pôr para valer, você se policiar, você nunca consegue vitória. Então, agora eu vou fazer isso. Vai 1 semana, 2 semanas, mas não é assim. É melhor começar a ir devagar. Escute aqui. Eu gostaria de ter tempo para ensinar alguma coisa. Você comece as coisas, não do alto, por cima. Comece devagar. Não adianta eu querer dizer: irmão, vá orar. Ore aí 1 hora. Quem está doente não vai conseguir orar 10 minutos. Mas como disse o pastor Joel, ora 5 agora, daqui um pouco ora mais outros 5, daqui um pouco mais outro pouco. E no final do dia, daqui um pouco, o teu motor espiritual está bem aquecido. Dentro de poucos dias, e você tem prazer de estar com Deus. Mas é você que tem que fazer. Comece aos poucos. Uma pessoa, quando está doente, ela não vai comer feijoada. O que é que dão ali no hospital? Uma bolachinha, uma sopinha, uma comidinha de hospital. Você sabe como é sem graça. Mas por quê? A pessoa também está debilitada. Se vai dar aí um tutano aí, né, para ela com feijão preto, vai matar. Pé de porco e outras coisas mais, uma feijoada. Agora a igreja, ela é um hospital, por um lado. Temos os sadios, mas também temos os necessitados. E a Escritura diz que temos que ajudar um ao outro. Então começa ao pouco, vai devagar, vai a passo a passo. Você tem um bom negócio, pode ser o melhor negócio do mundo, mas se não tiver uma organização, aquilo vai de água abaixo. Não importa qual volume de dinheiro esteja entrando e saindo, você tem que saber em cada negócio o que você está ganhando, porque às vezes você está trocando 6 por meia dúzia, ou até
pagando para trabalhar. Bem, a razão de eu falar sobre esses pontos, irmãos, é porque isso tem trazido tanto aborrecimento na vida, em nossas vidas, nas vossas vidas, e nós podemos olhar e ver que são pequenas coisas que causam tamanhos estragos. Começa aquele casal resingado, ali um pouco ela perde o respeito por ele, e ele perde o respeito por ela, e aquilo que era pura flor no início vai se tornando só em espinhos. Por quê? Nunca deixe ele queixar de você, nunca deixe ela queixar de você. Faça por onde responder, dentro do correto. Que Deus nos ajude. Agora eu digo uma coisa, compete. Eu conheço um caso de um pastor, e teve um tempo que a sua igreja estava super endividada. Todo mundo estava nas piores situações. Foi preciso aquele pastor falar sobre isto, orientar, olha bem. E ele, como tem até uma altura para ajudar a organizar, sentar com irmãos, pessoas, e dizer: é por aqui, é por ali, é por aqui que você vai sair disso. Agora, se o pastor não tem essa habilidade, é que ele fique no canto dele. Mas Deus tem pessoas amigas, temos gente, sempre alguém que pode te ajudar. Pode, como que é? Põe aqui em cima da mesa o teu problema. Vamos ver por onde começa. Então veja, e até que tirou a sua igreja do barro, do atoleiro. Eu pergunto, não é uma atitude correta para um pastor, ou vocês acham que um pastor não pode entrar nessas coisas? Está acabando com a igreja, enfraquecendo a fé, estragando tudo. E eu digo, tudo que prejudica o rebanho é direito do pastor pôr ao dedo. Goste ou não goste, mas é para o teu bem espiritual. E eu estou pondo o dedo nisso aqui, se organize. Foi a mensagem do fim do ano passado, não para esse ano, do outro ano. Tocamos e era para entrar mais profundo nisso, e Deus queria aquilo, irmãos. E por falta talvez de entrar nisto, ou observar melhor isto, muitos ficaram patinando e tendo até atraindo mais problemas. Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nosso Deus, o Senhor conhece todas as nossas áreas e nós queremos te servir corretamente. Queremos te servir de uma maneira tranquila, descansada, sem estar afligido com essas coisas desta vida, Pai. Ó Deus, eu peço que o Senhor ajude a cada irmão, cada irmã, cada pastor. Ajude cada um a pagar suas dívidas, o Senhor cumprir seus compromissos, receber também. Ó Deus, se organizar e cada um puder superar, Senhor, as suas próprias debilidades. Eu rogo por graça e misericórdia, eu rogo, ó Deus, porque na verdade, o que poderemos fazer com este tão grande evangelho, esta tão grande mensagem, se ela não estiver sobre uma base correta, ó Deus, em nossa vida, em nosso testemunho, em nossas obras, porque obras são fé expressadas, Pai. E eu peço que o Senhor ajude-nos a expressar a nossa fé em todos os pontos do nosso viver. Que seja com cada um dos teus filhos e filhas. Se há problema entre casais, que eles se assentem e vejam onde está
a razão de tudo isso, que tenha humildade e possa ambos olharem para o futuro juntos e solucionar, buscar uma alternativa, uma solução para tudo isto. Pai, nós te pedimos graça para com todos, porque todos precisamos disto. Em nome de Jesus, amém. Então, que Deus os abençoe. Agora vamos orar um instante. Por favor, vamos nos ajoelhar e logo após estaremos atendendo esses pedidos. Sejam objetivos. Deus abençoe os irmãos da internet. Que Deus os guarde também. Amém.